Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E no quiz bíblico de hoje testaremos seus conhecimentos com 20 perguntas sobre o Evangelho de Mateus. Será que você acerta mais de 10? Estão preparados? Então vamos começar. Pergunta 1. Qual o significado do nome Emanuel? Alternativa A, o escolhido. Alternativa B, Deus conosco. Alternativa C, o Salvador. Ou, alternativa D, o ungido? Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta, letra B, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Pergunta 2. Quais foram os primeiros discípulos que Jesus chamou? Alternativa A, Mateus e Tomé. Alternativa B, Pedro e André. Alternativa C, Felipe e Judas. Ou alternativa D, João e Bartolomeu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Pedro e André. Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 20. Pergunta 3. Qual era o trabalho de Pedro, André, Tiago e João? Alternativa A, eles eram pastores. Alternativa B, eles eram agricultores. Alternativa C, eles eram pescadores. Ou, alternativa D, eles eram carpinteiros. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta, letra C. Eles eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 22. Pergunta 4. O que Jesus falou quando conheceu os irmãos Pedro e André? Alternativa A. Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Alternativa B. Venham ser meus discípulos. Alternativa C. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou, alternativa D, não reconheceram o Filho de Deus. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 20. Pergunta 5. Qual apóstolo de Jesus era um cobrador de impostos? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Judas. Alternativa C, Tomé. Ou alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra A, Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 3. Pergunta 6. Qual o nome do rei que mandou matar crianças durante o nascimento de Jesus? Alternativa A, Barrabás. Alternativa B, Pilatos. Alternativa C, Herodes. Ou, alternativa D, Ben-Hadad? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Herodes. Está escrito na Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 16. Pergunta 7. Quem é conhecido como a voz que clama no deserto? Alternativa A, Jesus. Alternativa B, João Batista. Alternativa C, Elias. Ou, alternativa D, Paulo. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra B, João Batista. Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Pergunta 8. Em que rio Jesus foi batizado?
Alternativa A, Rio Jordão. Alternativa B, Rio Nilo. Alternativa C, Rio Tigre. Ou, alternativa D, Rio Eufrates. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículos do 3 ao 17. Pergunta 9. O que dizia João Batista, quando os fariseus e saduceus vinham ao seu batismo? Alternativa A. Sejam bem-vindos, filhos de Deus. Alternativa B. Eu não sou digno de batizá-los. Alternativa C. Eu vos batizo com água e Espírito Santo. Ou, alternativa D, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra D, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus capítulo 3, versículo 7. Pergunta 10. Qual era a profissão do pai terreno de Jesus? Alternativa A, pescador. Alternativa B, agricultor. Alternativa C, carpinteiro. Ou, alternativa D, sacerdote. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, carpinteiro. Mateus capítulo 13, versículo 55. Pergunta 11. Quantos dias Jesus esteve no deserto? Alternativa A, 30 dias. Alternativa B, 40 dias. Alternativa C, 50 dias. Ou, alternativa D, 100 dias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, 40 dias. Mateus capítulo 4, versículo 2. Pergunta 12. Qual apóstolo andou sobre as águas? Alternativa A, João. Alternativa B, André. Alternativa C, Pedro. Ou, alternativa D, Tiago. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra C, Pedro. Mateus capítulo 14, versículos do 28 ao 29. Pergunta 13. Qual foi a resposta de Jesus, quando Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar alguém? Alternativa A, deveria perdoar 7 vezes. Alternativa B, deveria perdoar 70 vezes. Alternativa C, deveria perdoar 70 vezes 7. Ou, alternativa D, deveria perdoar todas as vezes. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Deveria perdoar 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 22. Pergunta 14. Que parente do apóstolo Pedro foi curada por Jesus? Alternativa A, mãe. Alternativa B, sogra. Alternativa C, cunhada. Ou, alternativa D, irmã. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra B, sogra. Mateus capítulo 8, versículos do 14 ao 15. Pergunta 15. Complete a frase: Bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Alternativa A, eles serão consolados. Alternativa B, deles é o reino dos céus. Alternativa C, eles alcançarão misericórdia. Ou, alternativa D, eles verão a Deus. Tempo para pensar.
A resposta correta é a letra B deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Pergunta 16. Quais virgens que acabaram dormindo na parábola das 10 virgens? Alternativa A, todas. Alternativa B, as insensatas. Alternativa C, as prudentes. Ou, alternativa D, nenhuma. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra A, todas. Mateus capítulo 25, versículos do 5 ao 7. Pergunta 17. Quem semeou a boa semente na parábola do joio no campo? Alternativa A, o justo. Alternativa B, os profetas. Alternativa C, o filho do homem. Ou alternativa D, os filhos do reino. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, o filho do homem. Mateus capítulo 13 do 36 ao 38. Pergunta 18. Qual apóstolo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Alternativa A, João. Alternativa B, André. Alternativa C, Lucas. Ou alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra D, Pedro. Mateus capítulo 16, versículos do 15 ao 17. Pergunta 19. Qual apóstolo negou Jesus por 3 vezes? Alternativa A, Judas Iscariotes. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, André. Ou alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Pedro. Mateus capítulo 27, versículos do 69 ao 74. Pergunta 20. Complete a frase: não só de pão viverá o homem. Alternativa A, assim diz o Senhor. Alternativa B, mas também do suor do seu trabalho. Alternativa C, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou, alternativa D, mas da sua oração e sua fé. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra C. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Então, conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.